Esses dias eu estava pensando, a IA já escreve código pra gente. Pô, beleza. Mas e o Git? Será que eu deixo pra ela? Ou tento me aprofundar um pouco mais? Porque já tem mó galera dizendo, olha, código já não é tão mais o diferencial, você tem que saber a arquitetura. Mas e os comandos Git? E quando é conflito? E quando você precisa fazer um revert? Dá um problema em produção? Analisar a linha de commit do que foi feito no projeto? Será que eu deixo pra IA? Ou, ou, ou intensifico os meus conhecimentos nessa parte? Pensando nisso, hoje eu estou criando um vídeo onde vou simular uma situação do mundo real, que eu pensei uma semana de trabalho, e tentar colocar ali os comandos básicos ou essenciais que eu acho que a gente deveria, no mínimo, saber de bate-pronto. Então fica aqui e a gente vai dar continuidade nessa ideia. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Edu, esse é o canal Momento F5 e com base na minha apresentação, eu estava pensando se ultimamente eu tenho usado ou quais os comandos Git eu tenho usado, se eu só estou no piloto automático utilizando há anos, uso o Git desde 2009 e pensei em fazer um vídeo sobre os principais comandos Git que eu uso no dia a dia. E como eu gosto de analogia, coisas com o mundo real, então eu tentei pensar num cenário onde eu trabalho num projeto por uma semana e como eu gosto de tecnologia e futebol, minha ideia é que imagina que eu tô aqui tranquilão, meu celular toca, quem tá do outro lado? Florentino Pérez. Ele mesmo, o presida do Real. Ele me liga e fala: Edu, vem pra cá. Mas não é pra jogar bola, né? Pra trabalhar na tecnologia. Então essa é a minha ideia. Aceitei o convite real e fui pra Madrid. Então vamos lá. Mas antes disso, já deixa o like aí e dá uma fortalecida se inscrevendo para continuar me seguindo e ver meus próximos conteúdos. Bora lá. Então vamos lá. Segunda-feira fui para Madrid, desci lá, fui direto pro Bernabéu. Vou pro campo? Claro que não. Vou lá para a área de tecnologia, que Florentino já tá me esperando. Sou apresentado, mas não para a torcida. Pro tech lead, um computador e um café. Então, quais são os primeiros passos, né? Vamos pensar que já você já recebe o computador, já instalou Docker, já está, sabe, sistema operacional, tudo ok, beleza? Primeira coisa, acesso ao projeto, tá certo. Primeira coisa a ser feito, que eu imaginei é, pô, Git clone. Quem trabalha com Git já sabe. Git clone você vai trazer o repositório vai trazer o código do repositório para tua máquina. E o que acontece? Baixa o repositório, códigos históricos, a branch principal, cria a pasta no seu projeto, configura o remoto, né, que é o link a URL para o repositório. Então tá bom. Então o que eu estava pensando? Tá bom, estou com o projeto na mão, tá rodando, rodou Docker, projeto de pé, beleza. Então, primeira tarefa. Vamos imaginar que o Real contratou uma estrela, a gente precisa atualizar o site. Vamos supor, puta, contratou Neymar. Então, até coloquei aqui o site do Real, onde estão os jogadores. Então, o que tem ali? Tem a foto, o número, o nome e a posição, certo? Então, beleza. Primeira coisa a ser feito, eu vou trabalhar, vou criar uma branch para isso. Então, git checkout, "-b", eu já vou para a branch, eu crio uma branch e já vou para ela. No caso aqui, eu criei uma branch chamada fit add new player. Beleza. Imagina que eu trabalhei, fiz as alterações que precisavam ser feitas, adicionei a foto do jogador. Vamos pensar que é uma ideia aqui estática, né? Então adicionei a foto, mudei ali, pensei num projeto React. Beleza.
quero saber, antes de commitar, fazer qualquer coisa, quero saber o que eu mexi. Beleza. No Git Status vai listar ali tudo que está sendo monitorado pelo Git e o que não está sendo monitorado pelo Git. Pô, até aí beleza. Já vi ali que eu mexi num arquivo index e eu tenho uma foto do jogador que não está traqueada. Não está monitorada, certo? Beleza. Mas antes de commitar, eu já sei o que eu mudei. Certo? Os arquivos que eu mudei. Agora eu quero saber o que é que mudou de código. Então, com git diff, ele lista tudo que foi mudado, né, antes de commitar. Então, no caso ali, eu adicionei a foto e a informação do jogador. Na ideia aqui está estática. Beleza, até aí. Então, git diff, mais um comando. Beleza. Dei um git add. Tem aquela ideia de você dar o git add ponto, vai adicionar tudo, e você também pode dar o git add e o nome do arquivo, para você ir comitando aos pouquinhos. No caso, eu dei o git add no index, no squad index, beleza? Então eu só adicionei ele. Pode até ver que quando eu dei um git status, o public, né, não está monitorado ainda. E aí eu fiz o commit. Git commit "-m" e a mensagem. Uma ideia que eu não gosto muito é de colocar mensagem qualquer. Eu tento seguir ali conventional commit, mas cada projeto tem suas diretrizes, tem suas regras, até tem lint validando o commit. Então presta atenção nisso e evita, se você trabalhar sozinho, evita commit simples. No melhor dos casos, dá uma olhada no conventional commit, que pô, vai ficar bonitão. Fit, fix, shore, é bem legal. É o que eu gosto de fazer. Então, como é um projeto aqui grande, então provavelmente eles têm uma ideia de regra para commit. Então eu estou supondo que a regra aqui seja o conventional commit. Então adicionei um player, commitei e beleza. Puxa vida. Mas Edu, e aquela questão do você adicionou só o index e esqueceu a foto do jogador? É verdade. Esqueci a foto do jogador, mas se você não deu push ainda, se você der um git commit amend, então você pode ver aqui que eu dei um add ponto, depois eu dei um amend, né, e eu acabei adicionando a foto do jogador no commit, certo? Beleza, então git amend a gente usa também. Também tem um amend no edit, que aí você não precisa editar a mensagem de commit. Só o amend você pode editar caso você tenha commitado e você quer mudar a mensagem do commit. Beleza. Mais um comando ali é o git log. Então fiz o primeiro commit meu e eu quero ver como ele ficou. Então dou o git log. Se você olhar no meu projeto, tem o add base page. Ele já estava. E aí o meu é o fit squad add new player. Beleza. Se você quiser ver o que foi mudado no arquivo, é o git show. Ele vai mostrar o que foi adicionado. E o que foi alterado, né? Adicionado, removido, alterado, essas questões. Beleza. Então nossa segunda-feira acabou. Vamos para terça-feira. Então na terça-feira começa, terminamos a primeira tarefa, vamos para a segunda tarefa, é um pouco mais complexa, vamos trabalhar na área de ingresso, vamos adicionar uma promoção lá. Imagina que você está trabalhando, a primeira coisa a ser feita é criar uma branch para essa tarefa. Um comando que eu não conhecia, sinceramente, não usava, é esse git switch-c. É a mesma ideia, no final das contas, com o git checkout-b. Ele cria e vai para a nova branch. Então, beleza. Vou começar a trabalhar na tarefa, preparei minha branch. Posso até usar o git, né? Vamos supor, posso até usar o git merge com a master. Ainda vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é um outro comando que eu uso bastante, o git merge. E beleza, aqui eu fiz um git merge com a master, a minha branch. Imagina que quando eu criei a minha branch para trabalhar, já tinha acontecido alguma coisa, minha branch ficou desatualizada e eu quis me atualizar. Tem outras formas de se fazer isso,
Eu até uso outra forma, que é o Rebase, mas deixa o merge aí também, que é bom saber sobre ele. Tá bom, eu trabalhei quarta-feira, é um dia de Champions. Imagina que o site tem que estar impecável, certo? Então, imagina que a gente está trabalhando lá na minha tarefa de promoção, mas o pessoal também está trabalhando, tem muita coisa acontecendo, é dia de jogo, está todo mundo olhando o site e tem um desenvolvedor que fez alguma coisa e que pediu para você fazer o review, você quer baixar o código para sua máquina e avaliar. Então, antes de baixar, eu dou um git fetch. O que ele vai fazer? Vai pegar as branches que estão no repositório, vai deixar disponível na sua máquina para você acessar essa branch. Então foi isso que eu fiz e depois eu mudei para a branch. Foi pro fixadd game info. Beleza. E avaliei, falei que estava tudo, testei, tudo certo, fizeram o merge e foram para produção. Ok, vamos para quinta-feira. Quinta-feira tá mais tranquilo. Real ganhou, tá tudo mais tranquilo. E o tech lead falou, gente, vamos pegar as coisas que estão aqui parada, vamos fazer review pra gente poder soltar antes da semana terminar, beleza? Pô, beleza. Então imagina que ontem o pessoal trabalhou. E eu tô para soltar a minha tarefa de promoção de ticket, mas eu vi que a minha branch tá para trás. Aí é uma coisa que eu gosto de fazer. Vou para master, baixo ela, dou git pull, veio para a branch que eu tô trabalhando e dou um rebase. Aí ele vai pegar e vai acertar a linha com a minha branch, a linha de commits com a minha branch. Então ele acabou atualizando ali a minha feat add promo tickets. E ele já baixou tudo que foi subiram no dia do jogo. Aí todo mundo fica naquela, pô, quando dá o merge, quando vai o rebase, vai muito do projeto, né? Uma coisa que o merge, ele preserva o histórico dos commits. Então, quando você dá um git log, você vê bifurcações. Então, você tem os commits, tem cada commit e você vê quando você abre uma branch, abre uma bifurcação, tudo acontece e lá no final tem um commit que mergeia tudo, né? Que traz para cá, então você vê a bifurcação fazendo assim. E o rebase não. O rebase é linear, você vê uma linha só. É como se ele pegasse, ele até reescreve a linha de commit. Quando faz o rebase, ele pega os seus commits e tenta encaixar na linha de commit do projeto. Então ele até reescreve, né? E tenta até usar o rebase, uma dica que eu até coloquei aqui, para só quando for branch que você trabalha, né? Não vai fazer isso, pegou a branch do amigo para testar alguma coisa e faz o rebase lá para ele. Não, faz só na sua. Então o rebase tem que ter mais cuidado, que a chance de ter conflitos é maior. Mas eu sinceramente eu prefiro mais o rebase. Gosto mais. Eu gosto mais de ver isso aqui, ó. Então, o que eu estou falando é quando você está no merge, os seus commits ele entra em uma bifurcação e a hora que volta para a linha principal, vamos que é a master ou a main, ele faz o commit avisando, ó, aqui teve um merge. E quando está no rebase, isso não existe. Seus commits ficam em linha. Então, por isso que às vezes até dá certos conflitos, porque ele vai tentar encaixar para não fazer a bifurcação. Ele vai tentar encaixar os commits um depois do outro para poder deixar essa linha linear. E aí tem um comando git rebase. Então imagina, tem o rebase head e o número, certo? Então imagina, pô, vou mandar a minha tarefa para review. Só que eu dei um git log ali e eu vi que eu tinha feito uns commits de super simples. Add ticket list, add ticket, ticket page component. Eu quero melhorar o meu commit, eu quero juntar tudo em um só. O que eu posso fazer? Esse é o comando. Git rebase -i, head e o número de commit. Então são 3. Então se eu fizer isso, eu vou querer fazer o que a gente chama de squash, né? Eu vou juntar quantos commits eu quiser num só. Então se você for ver, aqui até apareceu
você pode configurar isso, né? Isso pode aparecer no seu VS Code ou editor que você preferir, ou no próprio terminal. No meu estava configurado no meu VS Code, eu só tirei um print aqui para mostrar como é que estava. Então, o que você vai fazer? Vai deixar o primeiro com pick, com status pick, e os outros que você quer juntar com squash. No final, você vai a hora que você salvar, no final, você vai definir a mensagem para ele, certo? Que no caso eu coloquei fit, ticket, add promo. Aí ele juntou 3 em 1. Aí beleza, eu mandei pro tech lead lá avaliar. Dei o push. Esse é mais um comando. Git push, eu mando pro repositório na minha branch. Aí eu crio o PR, o pull request ou merge request. Depois de ter os approves, a gente mergia para master ou main. Esse é o processo, beleza? Beleza, semana quase acabando. Sexta-feira. Mas a semana ainda não acabou. É aquilo, né? Lady Murphy. Um dia que parece que vai ser tranquilo, é o dia que dá mais problema, né? Então eu tô pensando aqui, pô, imagina que a gente chegou para trabalhar, puta, problema em produção. Imagina que um desenvolvedor subiu lá no site um logo, um ícone de um patrocinador errado. E os outros patrocinadores estão putos, tão bravo, e a gente tá lá no Slack discutindo, caramba. Então vamos pensar, primeira coisa, o que dá para fazer? Git log, batemos git log, tentamos achar qual foi o commit. Pô, beleza, achamos. Eu achei aqui, ó. Fit add new sponsor. Pô, beleza. Então vamos dar o revert nele, certo? Então você dá o git revert -1 e o hash do commit. E antes eu tinha feito uma branch específica para isso. Beleza. Só queria dizer aqui, pô, o que o M1 faz, né? Ele volta atrás, mas na branch mantém a branch principal que foi mergeada. Então, tipo, ele mantém a master e remove o que foi feito na branch que deu errado. Só que tem uns comandos a mais no revert que eu gostaria de compartilhar que eu acho legal. Certo? Então, quando eu fiz o revert, só lembrando, ele já criou um commit com o revert desfazendo o que estava de errado. Então eu não precisei ir lá e editar o arquivo, sabe? Desfazendo. Não, deu revert no commit, ele mesmo faz a volta. Isso é legal. Aí você pode subir, abre um pull request ou um merge request, aprova, pô, o problema está desfeito. Certo? Tem umas informações legais. Imagina que você precisa fazer um revert. Se você der o soft, ele desfaz o commit, mas as mudanças ficam no stage. Se você faz com mixed, ele desfaz o commit e tira do staging. Então fica para você dar o add de novo. Entendeu? E se você faz com hard, já era, ele vai desfazer e vai apagar da sua máquina. Você nem vai ver seus arquivos mais. Isso é o último caso. Você tem que ter muita certeza se fez isso. Beleza? Então no caso aqui, eu fiz, apliquei, mandei. Só que imagina que se a gente tivesse rodado um reset hard e eu tivesse no meu commit um arquivo que eu precisava lembrar dele. Isso já aconteceu uma vez, quando era lá em 2010. Eu não sabia desse comando. A gente ficou olhando o histórico do nosso terminal para poder achar quais foram os arquivos e qual arquivo que era. Mas se a gente lembrasse que existia o reflog, era mais simples. Porque era só a gente ver que a gente deu, ó, no caso eu dei um reset hard, e ali eu dei um git reflog, e ali tem, ó, hard no moving to head 1. Né? Então, se eu pegasse o hash desse commit, eu conseguiria voltar e não ia perder. Foi o que eu fiz aqui. Então, eu dei um git reset hard, dei o hash do commit e ele voltou. Tá vendo? Aí eu conseguiria trabalhar. E aí eu conseguiria salvar o que eu teria perdido.
Então nada tá perdido no Git. Por mais que você dê o reset hard com reflog, poxa, já dá bom. Aí fiz o que tem que fazer. E aí beleza. E aí um outro comando legal é o git stash. O git stash imagina que beleza, tô aqui no meio do revert, fizemos o revert, subimos. Tô aqui fazendo, voltei para minha tarefa, para uma outra tarefa. Tô trabalhando na melhoria do sponsor. Tô aqui trabalhando tal, puta, mas aí um outro desenvolvedor pediu para fazer uma revisão dele que precisa subir rápido uma tarefa. Tá bom, vou baixar a branch dele. Só que eu tenho um arquivo alterado aqui. O que eu faço? Dou um git stash. Beleza. Git stash, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, vai tirar esse arquivo editado, vai colocar numa área de memória e depois eu consigo resgatar esse arquivo e trabalhar nele de novo. Então, no caso, eu tenho um arquivo alterado, né? E aí eu tenho, beleza. Imagina que eu dou um git stash. Se eu quiser fazer um push e uma mensagem para melhorar, eu posso dar um stash só num arquivo. E eu posso também dar um drop se eu tenho uma lista de stash, porque eu consigo ir dando stash de vários arquivos, mas se eu quiser dar um drop em um específico, ele descarta da listagem lá. E basicamente o que a gente fez segunda-feira a gente rodou alguns comandos, que é o clone, o status, o diff, o add, o commit, o amend, o log, o show. Na terça, branch, o checkout, o merge. Na quarta, o fetch, o pull, o rebase e o push. Na sexta, revert, reset, reflog e o stash. Eu acho que assim, são os comandos que eu mais uso, com certeza, no dia a dia ali. Não foge muito disso. Imagina, você vai precisar adicionar, vai criar branch, vai dar rebase, vai resolver conflito, vai fazer o stash. Então, esse é do dia a dia. Se eu precisar de algo muito específico, aí eu vou na documentação, vou no Google. Hoje tem o ChatGPT que ajuda bastante. Então, o que eu uso no dia a dia, eu gostei de revisitar, porque você sempre aprende uma outra coisinha ali. Então, se você acha que tem algum outro comando aí que você usa no dia a dia, compartilha aí. Deixa eu estudar também como é que é o seu dia a dia com o Git. E vamos nessa. Então, eu queria agradecer. Esse é um dos primeiros vídeos. Muito provavelmente a plataforma não vai entregar para muita gente. Eu também não vou divulgar. É mais um teste. Então, eu estou melhorando ainda. E se você está até aqui, eu agradeço. E é isso. Pô, muito obrigado. É nóis. E valeu.